a nossa visão espiritual, mentalizar nosso Mestre Jesus, exemplo de serviço, exemplo de doação na prática. Que possamos todos, queridos amigos espirituais, estar protegidos pelas suas vibrações, que o nosso palestrante, expositor, possa ser amplamente inspirado e que possa trazer para nós tudo aquilo que ele realiza em seu trabalho prático, servindo como exemplo e como informação para nós que tentamos, de todas as formas, sermos um pouco melhores. E assim, queridos amigos e guias, Mestre, amado Jesus, em teu nome, em nome de Deus acima de tudo, declaramos, com a tua permissão e com a certeza da proteção dos amigos espirituais, aberta a nossa reunião da tarde de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite. Pode começar, doutor Paulo? É tudo seu, fica à vontade. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Maico, né? Para quem não me conhece, eu fui da Ramatiz durante um bom tempo. Tive o privilégio de trabalhar nessa casa de muito aprendizado, de muitos amigos, onde meu coração ainda permanece lá e onde pude desenvolver algumas atividades, inclusive o voluntariado nos grupos franciscanos, né? Que era um grupo maravilhoso de trabalho voluntário, e dentro do dispensário, atendendo as famílias, né? Que a gente atendia e instituições cadastradas. Bem, fez algumas visitinhas junto no grupo franciscano, né? Isso. Desde Tempos, 95. Né? Era muito bom. E o que a gente vai falar hoje é sobre voluntariado e espiritualidade. E, em verdade, a verdade é que o assunto é o mesmo. Porque voluntariado e espiritualidade estão intimamente muito próximos, muito ligados. E muita gente que faz trabalho voluntário é impelida, é motivada, é inspirada por alguma religião. O próprio Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na segunda capa, diz que sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Apesar que muitas vezes a gente não consegue fazer, né, aquela caridade, porque na caridade está investido o amor. E nem sempre, será que a gente consegue estar sempre imbuído apenas de amor, aquele ágape, aquele amor puro, aquele amor incondicional quando a gente faz voluntariado? Às vezes a gente faz uma ação humanitária, às vezes a gente faz uma ação solidária, mas nem sempre ela está revestida, eu acho, vou dizendo no meu caso, de caridade. Porque será que sempre eu estou imbuído daquele amor incondicional? Será que também não busco um pouco de realização pessoal, de algum reconhecimento? A gente tem que estar sempre se policiando para a gente estar realizando o trabalho voluntário de uma forma muito desapegada e trabalhando naquilo que a gente ama fazer, gosta de fazer, que a gente pode doar ao outro aprendizado, pode ensinar o outro a fazer alguma coisa. Você pode fazer surgir nele uma potencialidade. Um exemplo disso, vou dar para vocês aqui. Eu, por exemplo, trabalhei com ex-donas de casa, que trabalhou a vida inteira dentro de casa, né? Sempre lavando louça, arrumando casa. E quando foi trabalhar com voluntariado, se descobriu experiente em contabilidade, experiente em gestão, experiente em recursos humanos. Ela começou a se redescobrir e a renascer. Porque no voluntariado, os desafios são diários, né? São desafios de tolerância, né? Que a gente tem que ter, com alguns tipos de trabalho voluntário, a gente tem que ter tolerância. Outros a gente tem que ter paciência. E uma coisa que tem revestido no trabalho voluntário, que também faz parte da espiritualidade, é o respeito, é o comprometimento, é o amor, é a transparência. Então, eu vou falar de voluntariado, eu estou falando. Paulo César Faria levantou a mão, fala aí. Michael, quando você fala de paciência, é o voluntário com aquela pessoa que está precisando de ajuda ou é aquela pessoa com os seus pares? Olha só, a paciência, né, que é trazer a paz para a gente, para dentro de nós e para a volta de nós, em torno de nós, é trazer essa paz. Então, a paciência, no seu sentido mais profundo, que é trazer paz para todo o ambiente.
não só para você, mas também para as pessoas que você trabalha, porque você tem que compreender que, às vezes, o outro está um pouco alterado, dependendo do trabalho voluntário que você faça, uma pessoa acamada, uma pessoa doente, uma pessoa com dificuldades cognitivas, pessoas com problemas mentais. Você realmente tem que se colocar no local do outro para compreender por que ele está agindo daquela forma e trazer a paz, a paciência, a paz para vocês dois, para que a relação flua tranquila, harmoniosa, e como a gente está aqui num grupo falando de Livro dos Espíritos, então todos aqui eu acredito que acreditam no transcendente, né? Quando a gente consegue esse rapport, essa conexão, esse approach com as pessoas no trabalho voluntário, abre-se um campo espiritual muito grande também para pessoas que estão em dificuldades momentâneas, em desequilíbrio, para receber essa luz. Vou dar um exemplo de trabalho de rua, de distribuição de quentinha. Há moradores de rua que quando você chega perto dele, você sente, né, que é como se tivesse uma massa em volta dele, para você não se aproximar. E quando você oferece a quentinha e cria aquele rapport, aquela conexão de amor, aquele troca de olhares, e ele olha para você, você olha para ele com compaixão, não no sentido vertical, mas no sentido horizontal, que é a coisa do amor incondicional, você olha ele no mesmo patamar, não de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas horizontalmente, sabendo que os dois têm suas dificuldades, suas questões, vocês estão ali para troca. Você dá a quentinha para ele e ele te agradece com gratidão e o olhar de gratidão. Então, nesse momento, cria-se em volta de nós, no transcendente, energias muito positivas que podem ressoar para os que estão no entorno ou para quem, quando a gente age, ressoa para toda a humanidade. Qualquer trabalho de amor, né, quando a gente faz com o coração desapegado, incondicional, ele ressoa sempre. Se você acha que fiz alguma coisa, foi inócua, não ressoou nada, não teve nada, não ressignificou nada, nada teve de retorno, sempre há um retorno, sempre aconteceu algo de positivo. Então, a gente, quando faz um trabalho voluntário, se fala desapegado, a gente não está querendo nada em troca, mas sempre se recebe algo em troca. É o paradoxo, a gente não quer nada em troca e sempre recebe. Pergunta aí, Paulo. Michael, quando você está fazendo trabalho voluntário, dando comida para as pessoas na rua, cuidando das pessoas, alguém te pergunta qual é a tua religião? Muitas vezes, né? É uma pergunta que, às vezes, a minha resposta assusta um pouco. Pergunta qual a minha religião. Eu falo, não tenho. E eu não tenho mesmo. Né? Apesar de ter muita vida toda estado dentro do espiritismo, né? Eu não falo que sou espírita para não ficar fechado só no espiritismo, porque eu gosto de outras leituras. Eu leio a Bhagavad Gita, eu gosto sobre Vedanta, eu gosto de saber sobre budismo, sobre vários outros assuntos. Aqui em casa eu tenho um Alcorão, eu tenho a Bhagavad Gita, tenho a Tábua Esmeralda, eu tenho muitos livros aqui. E o que acontece? Eu tenho uma inclinação muito grande, realmente, pelo espiritismo e pelo budismo, pela liberdade de ação que a gente tem de livre-arbítrio, pois elas não cerceiam a gente e nos dá liberdade de compreender as coisas da natureza, do universo, do transcendente, as coisas da vida, e nos dão instrumentos reais para a gente atuar, ferramentas que com elas a gente consegue utilizar no dia a dia. São ferramentas muito úteis para o trabalho voluntário, na espiritualidade e para a nossa vida do cotidiano. Porque quando a gente entra nesse estado espiritual, estado de voluntariado, é o mesmo estado, a gente não se desvincula. A gente não deixa de ser médio porque saiu de dentro do centro espírita. A gente não deixa de ser voluntário porque saiu do trabalho voluntário e não deixa de ser espiritual porque está num pagodão. Então, a gente é espírito, matéria o tempo todo e temos que ter consciência. O trabalho voluntário tem que ser feito o tempo todo consciente, para não entrar num automatismo. Né? Tem gente que vai lá, faz o trabalho voluntário, às vezes inconsciente do que está fazendo, no automático. Então, você perde uma grande chance de aprendizado, de consciência das energias que fluem no momento, dos recursos que as pessoas estão recebendo, dos recursos que nós estamos recebendo. Então, a consciência do movimento tem que ser constante.
Às vezes, aparentemente, a gente não está agindo. Mas se a gente estiver dentro em ebulição, agindo conscientemente, sempre com pensamentos em prol de ajudar, a gente está agindo. E tem gente que age externamente, imensamente, mas dentro está parado sem ação, sem haver a congruência do interno com o externo. Para haver um movimento externo, tem que ser congruente com o movimento interno. Você quer ser voluntário? Então você tem que saber o que está te motivando, o que te leva a entusiasmar. Entusiasmar, a palavra já diz, entusiasmo quer dizer aquele que está recheado de Deus, repleto de Deus. Então, o que te entusiasma? O que te enche e preenche de Deus? O que faz você se movimentar em direção ao outro e tendo consciência que o outro nada mais é que um reflexo de você mesmo, que está ali você em outro momento. Não é achar que a gente é diferente do outro. É só achar que estamos em experiências diferentes no momento. E quando a gente entra nesse estado de não julgamento do irmão que a gente vai auxiliar, tá ali porque bebeu, tá ali porque é cracudo, tá ali porque é viciado, tá ali porque enche a cara, é vagabundo. Eu não entro nunca nesse mérito. Eu me coloco no lugar do outro e simplesmente vou lá e dou a quentinha, ele recebe a quentinha e acabou. Eu não julgo, não pergunto por que ele está ali, ou às vezes até pergunto com o intuito de tirá-los da rua. Nessa pandemia, a gente conseguiu até agora tirar 4 pessoas da rua que se mostraram interessadas em mudar de vida. A gente conseguiu retirá-las da rua. Para a gente, isso é muito mais importante do que a quentinha, né? Porque é transformar a vida. Né? A gente transformou a vida de um artista plástico, que ele faz a técnica de pontilhismo. A gente estendeu a mão para ele em todos os sentidos, a gente banca um quartinho para ele, dá o material e ele está voltando a pintar. A gente está cheio de encomenda para os quadros dele e ele voltou a sorrir. Você vê um novo brilho, né? Você vê no olhar dele aquele ressurgimento da alma, da alegria, do amor próprio, da autoestima, tudo aquilo que nós, no caminho espiritual, buscamos. Quando a gente entra lá na Ramatiz, no orelhão, e toma aqueles esporros, depois, antigamente tomava esporro do seu Antônio, do seu Ribeiro, isso tudo fazia parte, né, do nosso crescimento, do nosso aprendizado. É muito interessante. O seu Ribeiro está dando esporro agora na FEAP, Fraternidade Espírita, Amor e Paz. Graças a Deus. Ele não me aguentou na escola de médio, me expulsou muito rápido. Ele me fez eu me formar rápido lá para eu ir embora. Mas, olha, eu vou te falar, a Ramatiz, para mim, foi uma grande escola de vida, de aprendizado, porque lá, graças a Deus, eu podia atuar na parte mediúnica e na parte social. Então, foi muito interessante ver os dois lados da casa, de ter um relacionamento com o seu Antônio muito próximo, pois eu perturbava muito ele pedindo coisa para as famílias carentes. Ele me botava para fora da sala, era maravilhoso, mas ele botava para fora ajudando, então não me importava. O seu Antônio, apesar daquele jeito Shrek, ogro, o coração dele era lindo, ele era um fofo, no fundo ele ajudava todo mundo. Ele tentava se esconder no Tigrão, mas no fundo ele era um ursinho pô, todo fofo. E eu aprendi muito com ele nessa coisa, eu aprendi muito com o seu Ribeiro, né? Que apesar deles com aparência de rígidos, eles são disciplinados, mas o amor é o mais importante, é o amor que nos move, né? As pessoas que fazem os trabalhos, como eles fazem, como a gente quer fazer, o nosso combustível, né, é o amor, sempre. Se a gente não tiver imbuído dessa coisa que parece piegas, né, do amor, a gente não faz nada. Se a gente não tiver com esse gás, a gente vai fazer as coisas por um tempo, mas vai arrefecer. Se a gente não tiver o entusiasmo, a vontade, a motivação. O Walt Disney, ele tinha uma coisa dos 4 Cs, e eu não lembro os outros 3 Cs, mas tem um C dele, que o Walt Disney falava, que eu adoro, que é a constância. Eu acho que a constância em trabalho voluntário, em trabalho mediúnico, em trabalho espiritual, em qualquer coisa na vida, a constância é que nos faz ser melhores, a chegar à excelência no trabalho. Você é médium, por exemplo, há quanto tempo? Muitos anos. Você atinge a excelência por estar fazendo muito trabalho há muito tempo e tendo consciência do que está fazendo. Se você tem mais de 10 mil horas de trabalho mediúnico, você já é um perito. Se você já tem 10 mil horas de trabalho voluntário, você já é um perito. Se você é um engenheiro com 10 mil horas, você é um bom engenheiro. Aquilo que a gente tem constância e ama fazer, a gente se torna perito. E quando a gente se torna perito em algo,
a gente tem que fazer o quê? Ensinar o próximo, levar o outro, esse aprendizado, compartilhar, né? Trazer a compaixão, a semântica da palavra compaixão vem de compatos, é caminhar junto. Então, a gente trabalhar com compaixão, estamos sempre caminhando juntos, ombro a ombro. Essa caminhada, essa jornada é muito interessante, porque talvez a gente nunca chegue ao destino, ou vai chegar, mas o destino é o de menos. O que importa para a gente é a estrada. A estrada que é muito legal. As paradas, os acidentes, os amigos que a gente encontra, as pessoas que nos ajudam dando combustível, as paradas para o lanche, as paradas para conversar com alguém. São essas paradas na vida dessa estrada, essa jornada, que nos preenche. E quando a gente chegar ao destino, a gente já vai ter bastante história para contar para quem está caminhando. Eu espero que um dia todos possam fazer alguma coisa em prol do próximo. Muitos não têm a oportunidade, muitos não têm a consciência, mas no dia que todos estiverem a consciência, eu tenho certeza que todos farão isso, né? Estenderão a mão a alguém, estarão ajudando, fazendo um trabalho voluntário, fazendo uma doação. Porque no trabalho voluntário, né, a gente busca o quê? Ajudar o próximo. E o próximo, às vezes, não está tão longe. Às vezes, a pessoa mais auxiliada somos nós mesmos. Eu posso te falar, por experiência própria minha, total, que eu aprendi muito em trabalho voluntário, tive muitos treinamentos. Na Casa Ronald, eles ensinam muitos cursos, cursos profissionalizantes, cursos de capacitação. Então, o voluntariado está atingindo níveis, hoje em dia, mais profissionais. Porque quando surgiu, muito tempo lá atrás, meu primeiro trabalho dito voluntário não era chamado de trabalho voluntário. Foi no Bezerra de Menezes, ali no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Maia Lacerda, no Estácio, em 1979. Eu e a amiga minha fomos para lá ajudar as crianças que ficavam lá em horário escolar. Está lá para dentro, né, Maico? Oi? Está lá para dentro do Estácio, né? É, ali para dentro. É. Tá. Perto da subida do Morro de São Carlos. As crianças eram do São Carlos. Então, a gente começou um trabalho lá muito, né, muito incipiente para nós como voluntariado, não tinha essa nomenclatura, não tinha horário, não tinha esse comprometimento, ia quando desse. Então, foi o trabalho voluntário mais incipiente, mas com muito aprendizado. E hoje em dia eu vejo o trabalho voluntário como um trabalho, como se fosse remunerado. Para mim não tem diferença, porque é remunerado de outra forma e é remunerado. Então, o meu trabalho voluntário, eu não falto, eu tento não faltar nunca, eu tento ter um comprometimento lá na Casa Ronald. Eu estou lá, vai fazer 25 anos, com pouquíssimas faltas. Na Casa de Padre Pio, eu estou há 24. Então, eu tenho coisas que eu só saio da Ramatiz por falta de horário, porque eu sinto saudade da Ramatiz de trabalhar lá, mas a gente também, né, não tem um poder da ubiquidade ainda, bilocação, ainda não consegui atingir esse nível, né? Mas gostaria muito de trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só consigo fazer isso dormindo. Você trabalha, Mas dormindo não conta. Você trabalha na Casa Ronald e trabalha na Padre Pio, você trabalha em 2. É, já tá bom. Né? Quer e mais? tem uns outros projetos, mas outros projetos vão por fora. E o que eu queria deixar para vocês? O que a gente contribui, né, para fazer o mundo melhor? Né? O que a gente faz bem, que a gente vai deixar e fazer aqui? O que importa para a gente fazer? Importar. A palavra importante também é muito interessante. Aquela pessoa é importante para mim quando a gente faz trabalho voluntário. O que é importante? É quando você importa aquela pessoa para dentro de você. Não exporta, você importa essa pessoa para o seu coração, né, para o seu espírito, e ela se torna importante, porque você importou aquela pessoa para dentro de você. E você não, ela vai morar com você aqui dentro, então ela se torna uma pessoa importante, né? E eu acho muito legal o que eu aprendi com os valores do voluntariado, que eu falei para vocês anteriormente. A integração, você tem que estar integrado o tempo todo com tudo que acontece ao seu redor, a sua comunidade, a sua família. Essa integração é constante, a interação. Né? Hoje em dia se fala muito dessa coisa das coisas acontecendo simultaneamente, se fala em mecânica quântica, etc, etc. Mas a integração, eu falo, é a coisa bem
do dia a dia. Você está integrado no que você faz, integrado com você, não está desvinculado do que você faz. O respeito, essencial, óbvio, o respeito a si mesmo, vai fazer um trabalho voluntário, faz aquilo que você se respeita, não vai fazer além. Se você não gosta de limpar cocô de idoso, de fralda, não faz. Você vai estar faltando respeito com você. Se você gosta de fazer, faça. Mas você tem que respeitar até os seus limites. E respeitar principalmente o limite do outro. Então, o respeito é muito importante no trabalho voluntário e também no trabalho espiritual. Solidariedade, sempre. O ato solidário, né? Você está sempre pronto a olhar o outro como uma extensão sua, estender a mão e resgatar ele. Solidariedade com seus princípios, solidariedade com a sua comunidade, solidariedade o tempo todo com tudo. Coisas que a gente, corriqueiras que a gente não presta atenção, temos que ser solidário. O comprometimento, eu sempre falo, o profissionalismo. Esse é essencial. Porque se você quer fazer um trabalho voluntário, você também tem que entender daquilo que você está fazendo. Você quer fazer um trabalho voluntário, por exemplo, ajudar uma instituição na parte de gestão e organização e métodos, mas você não entende de uma planilha, não sabe fazer um fluxograma, então o que você vai fazer lá? Nada. Então você tem que ser profissional em alguma área, igual trabalhar mediunicamente. Você quer trabalhar mediunicamente e não quer fazer um curso de médiuns. Não vai fazer. Você tem que ser um médium profissional, entre aspas. Você tem que ter um estudo, se embasar, apesar que mediunidade é horrível, porque tem que estudar a porra da vida toda. Desculpa, estudar a vida inteira, sem parar. Não dá para parar. Eu devia ter escolhido outra coisa. Mas a mediunidade vive, cada hora lança um livro. Paulo fica lançando livro toda hora, é um saco. A gente tem que estar estudando o tempo todo. Então, e as coisas estão dinâmicas, né? Conforme foi a ciência crescendo, o espiritismo e as religiões estão acompanhando a evolução da ciência. E estão crescendo junto, então a gente tem que estar se atualizando. Hoje em dia, a espiritualidade, o pessoal de espiritualidade fala mecânica quântica como se estivesse comendo um pastel ali na feira. Então a gente tem que estar atualizado com os conceitos científicos e espirituais. Então a gente tem que ser profissional. E transparência com você, com o que você quer, com o que a instituição quer, entender a transparência da instituição, o que ela quer de você. Transparente o tempo todo. E nesse bojo da transparência tem honestidade, tem fazer só coisa lícita. E é muito interessante. Porque enquanto a gente está fazendo nossas obras, o que essas obras são vivas? Porque elas não caem no esquecimento, porque elas estão sempre em ação. A pessoa que cai no esquecimento é porque ela não deixou nada em vida. E todo dia a gente recebe um presentão de manhã, né? Todo dia, quando dá meia-noite, a gente recebe um presente, que são 86.400 presentes, que são os segundos, o tempo. Essa é a maior doação que a gente pode dar a um ser humano, é o nosso tempo. A gente doar o tempo para outra pessoa, doar o nosso tempo, essa preciosidade que muitas pessoas desperdiçam. O tempo, eu falo, quem mata o tempo não é homicida, é suicida. O tempo é uma coisa que a gente tem que preservar, é um bem ultra valioso que a gente recebe todo dia. E se a gente perde, não volta mais. Esse bem precioso tem que ser bem utilizado para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento espiritual do nosso irmão, para o crescimento espiritual da cidade, do mundo, de tudo. E essa pandemia nos trouxe muitos ensinamentos na parte de voluntariado e espiritualidade. Eu tive exemplos maravilhosos nesse momento de pandemia, vi despertamentos. Nada para mim foi mais feliz de que ser referência para essas pessoas nesse momento de despertamento, de muitas pessoas saindo do egoísmo, indo para o altruísmo. Muitas pessoas que viviam nas suas molduras, dentro de suas caixas, saindo de suas caixas, saindo de suas molduras e começando a olhar, sair da sua zona de conforto, essa região, cara, uma região perigosíssima. A zona de conforto é o lugar mais perigoso do universo. As pessoas saindo desse lugar perigoso, da zona de conforto, e indo a esse movimento. E surgiu o Rolê Solidário. Se vocês olharem, a gente criou um grupo de distribuição de quentinhas na rua no meio da pandemia, com pessoas que nunca fizeram isso. Vai lá, vê sua mão levantada aí, Paulo. Só voltar um pouquinho lá atrás, que você falou, Maico, que tinha simpatia pelo espiritismo e pelo budismo.
né? A gente, quando estuda filosofia, a gente vê que os filósofos eles buscam a sabedoria em todas as religiões, em todas as doutrinas, né? Uhum. Você pode dizer então, que busca a sabedoria atraviado. A gente pode dizer isso? Pode-se dizer, porque a sabedoria, a gente assim, a sabedoria não é conhecimento. A gente pode conhecer bastante sobre ler o Alcorão, os 114 suratas do Alcorão, pode ler a Bíblia inteira, pode ler tudo e não ter sabedoria, só conhecimento. Eu acho que a sabedoria é o conhecimento em ação, em prática. Tudo que aquilo que a gente adquire como de subsídio de conhecimento das letras, se a gente não colocar em prática, é vã, né? É uma cultura vã. Quando a gente consegue utilizar essa coisa do conhecimento e transformar em movimento, em ação, talvez em sabedoria, talvez a gente comece trazendo o germe da sabedoria, né? Da sabedoria espiritual, sabedoria divina. Cada um tem a sua sabedoria. Eu vejo muita gente com sabedoria sem conhecimento. Até nas ruas, eu já aprendi muito com morador de rua, com tiradas excelentes que eles dão, e eu aprendo, anoto, porque eles me dão toques de sabedoria. O conhecimento a gente tem, e a sabedoria, às vezes alguém nos fornece. A nossa sabedoria se soma a outras sabedorias. E o Espiritismo traz muito conhecimento, faz a gente pensar, e com a gente, o pensamento não deixa de ser uma ação através do conhecimento, e aí isso nos traz, nos remete à sabedoria. E a sabedoria nos faz agir de forma muito melhor perante a vida. A sabedoria nos traz a inteligência cognitiva, óbvio, mas também nos traz a inteligência emocional, que é muito importante. Você tem uma inteligência emocional durante a sua vida, durante as ações, transformar você numa pessoa menos reativa e mais proativa, essa sabedoria faz você viver muito melhor com você mesmo e com seus amigos, com o trabalho voluntário, no seu centro espírita, no seu trabalho. Você se torna uma pessoa menos reativa. Você recebe aquela pancada e não reage. Você tenta pegar aquela pancada e transformar em outra coisa, numa ação proativa, que vai fazer o outro, talvez, quebrar aquele paradigma daquele troca, aquela, né, aquele olho por olho, né, a lei de Talião, sempre aquela troca. Você quebra essa história e a pessoa vê, nossa, esse cara agiu de uma forma tão diferente comigo. Por que ele fez isso? Aí o cara talvez se aproxime de você para entender de onde vem essa filosofia sua, de onde vem essa sua inteligência emocional, e aí você mostra para essa pessoa onde você bebeu essa sabedoria, esse conhecimento. Aí você fala, eu li nesses livros espíritas, eu aprendi no budismo Mahayana, ou Theravada, eu li sobre o Vedanta, leio a Bhagavad Gita, aprendi lendo as suratas do Alcorão, não importa. O conhecimento é por aí, a gente bebe ele de diversas formas. Até em desenho animado, se a gente assistir Kung Fu Panda, tem o mestre Ogway, a tartaruga Ogway, me ensinou coisa o filme inteiro. O Ogway fala para o Pooh, lá, o panda, o tempo todo ensinamentos de Zen budismo, de Zen, que se a gente visse o desenho e entendesse toda a mensagem, a gente não precisava ler mais nada. É igual ler o Sermão da Montanha, como o Gandhi falou. O Sermão da Montanha, se todos os livros se perdessem, se todas as escrituras se queimassem, se sobrasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. E eu acho que tem ensinamento o tempo todo, em todo lugar. Eu vi naquele filme do Relâmpago McQueen, tem ensinamento sobre amizade, sobre altruísmo, sobre sair do egoísmo, de sair da casca. No Kung Fu Panda, fala de viver o presente, fala de você se conhecer. Quando ele abre o pergaminho do dragão guerreiro e ele não vê nada escrito, depois ele vê que é a foto dele, que o segredo primordial do dragão guerreiro era só ele mesmo. Não tinha segredo nenhum, não tinha ingrediente secreto. O pai dele falou, o macarrão não tem ingrediente secreto. E ele descobre que não existiu ingrediente secreto. O ingrediente secreto somos nós, o tempo todo. Ele olha a foto dele no pergaminho do dragão guerreiro e ele vence o Tai Lung facilmente. Os 5 furiosos lá, com todo conhecimento, ensinamento, não perceberam isso. Então, às vezes,
quando você menos espera. Tem gente que fala, quando menos espera que não sai nada, não. Às vezes, quando menos espera, sai alguma coisa. Então, a gente, cara, em desenho, eu vejo muito ensinamento. Eu já vi ensinamento divertidamente. Também sobre as emoções, é maravilhoso. Inteligência emocional, né? O crescimento das emoções. Quando a gente falou da inteligência emocional, então a gente vem da infância com as emoções mais primárias. Depois vai havendo as complexidades, né? Fala aí, Paulo. Senão eu vou falar sem parar. Cristina Camargo é aquela da Ramatiz da antiga? Será que é ela? Caraca, ela ia no franciscano. Manda aí, tia, pergunta. Microfone fechado, Cristina. Abre seu microfone. Peraí, até eu botar esse negócio aqui. Michael! Olá! Você está me ouvindo? Estou vindo, ouvindo e vendo. Seu cabelo não é mais aquele pretão. Mandaram. Seu cabelo não é mais preto, agora é louro. Mas você é muito louco e eu também. Olha, mas continua espetadinho o cabelo dela. Com o Paulo César. Oi? Pega o meu celular depois com o Paulo César. Tá, eu pego e depois eu te devolvo, porque eu usar bastante, eu uso ele. Eu te devolvo. Tá, porque dois loucos falando vai dar uma elevação espiritual incrível. Olha, vou ficar quieta. Louco. Lembra do José Hermógenes? O que ele falava? Quem era normal sofria de quê? De normose. Como ele falava? O professor José Hermógenes falava, Deus me livre de ser normal. Quem quer ser normal nesse mundo louco? Amém. Au revoir. Au revoir, querido. Gostei do seu cabelo novo, tá bonito. Tchau. Espetadinho, né? Paulo continua feio, mas tudo bem, vamos continuar. Até perdi o fio da meada, mas é isso que eu falo, viu? Quando a gente faz trabalho em conjunto, né, aquela coisa de todos juntos somos mais fortes, é uma realidade. A gente cria amizades inalienáveis. Essas pessoas ficam guardadas no coração para sempre. A gente fez muito trabalho no grupo franciscano, no passe. Foram muito aprendizados em comunhão, juntos. Eu acho que a alegria de poder servir não tem preço, cara. De um valor inestimável, entendeu? Olha só, igual quando eu falo, eu acho que a gente vive intensamente. E quando eu morrer, o que vocês querem botar no epitáfio? Eu já sei que eu vou botar. Vou botar lá no meu epitáfio. Não está aqui, não se encontra, remetente não encontrado. Eu vou estar na memória de vocês aí para sempre. Então, as pessoas que a gente se transformou em importante para elas, quando a gente se importou para dentro dessas pessoas, é lá que a gente vai habitar, no consciência delas, no astral. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tenta diminuir a espiritualidade, trazer, né, para o nosso conhecimento terrestre. Só que a espiritualidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, a gente permanece vivo não só na espiritualidade, mas também dentro dessas pessoas, dentro do que a gente fez. Então, a gente fica tentando transformar o mundo espiritual no menor, mas o espiritual é muito maior. Eu acho que a gente possa imaginar. A gente não pode ter essa concepção pela nossa falta de cognição para esse nível de entendimento. A nossa consciência não se expandiu a esse nível de a gente poder ter esse tipo de visão e conhecimento e entendimento. Mas eu acredito que o voluntariado e a espiritualidade são uma coisa só. É um trabalho só. São as duas faces da mesma moeda. A vantagem é o quê? Que com o voluntariado eu consegui trazer muito ateu para trabalhar comigo nos eventos voluntários. Entendeu? Sem ser espiritualidade. E eles trabalham... O que o ateu ele usa de espiritualidade? A ecologia, a cidadania, né? O bem-estar da sociedade. E o que é isso, se não espiritualidade? Se a gente vai cuidar da natureza, do planeta, das plantas, dos animais, isso é espiritualidade, isso é Francisco de Assis. Se a gente vai cuidar do próximo com amor, isso também é espiritualidade. Então, não precisa ter uma religião para se movimentar forças espirituais em direção à humanidade, ao próximo, à vida e a você mesmo.
Mas se a gente religião é rótulo e espiritualidade é essência? Algo assim. A gente usa... igual cerveja, você bota o rótulo que quiser, mas a cerveja está lá dentro. A gente bebe e fica bêbado de espiritualidade, inebriado de espiritualidade, e a cerveja, o rótulo só embebeda, e a outra se eleva. Então, a gente tem que aproveitar e entender que a espiritualidade é muito mais do que a gente possa imaginar, e a religião foram necessárias para algum momento da humanidade e vão continuar sendo necessárias de alguma forma, porque elas trazem o conhecimento para as pessoas atingir a sabedoria. Então, não adianta jogá-las para escanteio. Eu agradeço de ter tido contato com muitas religiões. Para mim, foram aprendizados e criei muitas amizades. Conheci muita gente interessante que me trouxe muito aprendizado. Fiz trabalhos voluntários em algumas religiões, também muito interessantes. Já fiz trabalhos com ateus. E todos eles trazem aquilo que eu falei, o entusiasmo, né? Que é trazer Deus dentro de si, entusiasmo. Eu acho que uma palavra mais bonita para o voluntário, que é se entusiasmar, que é se preencher da divindade. O caminho da espiritualidade é muito bonito, mas também tem muitas pedras para a gente aprender, né? A gente tropeça, aí tem uma pedra, eu estou vendo a pedra, estou vendo... Dá uma de Carlos Drummond de Andrade, não, de Android agora, né? E tropeça na pedra, chuta a pedra, se machuca. Mas essa pedra está ali para te ensinar, né? A levantar. Eu falo que tem uma fórmula matemática muito bom para a gente, para viver. A gente cai X vezes e a felicidade é levantar X mais uma vez. É isso. A fórmula da matemática da vida é essa. Cai X, levanta X mais um. Então, a capacidade de viver não é quanto você consegue bater, como diz o Rock Balboa, não é a capacidade que você tem de bater, é a capacidade que você tem de aguentar, de apanhar. Quantas vezes você cair, você vai levantar. Rock Balboa falou isso no Rock 5, para o filho dele. A nossa capacidade de levantar, de aguentar pancada, é que nos faz ser seres humanos mais fortes. Cair a gente vai, sofrimento vai ter, agora, dor vai ter, como fala, dor é obrigatório. Sofrimento, você escolhe ter ou não. A dor vai ter uma porrada de dor aí, você vai ter dor o tempo todo, mas o sofrimento você escolhe ter e vai manter ele porque quer. E tem gente que tem necessidade disso. Uma última perguntinha para não te perturbar mais. Não me perturba, eu posso ficar para o estudo para aprender alguma coisa? Pode. Você já sabe tudo, cara. Tu é um sábio. Ninguém sabe tudo, quem me dera. Você acha que com a pandemia, de alguma forma, através do voluntariado, as religiões se aproximaram? Ou os adeptos das religiões? Olha, eu vi muita gente atuando na rua até. Os evangélicos continuam atuando com os moradores de rua, atuando com os adictos, né, os rapazes que se drogam. Eu vi alguns católicos fazendo oração em grupos ali no Mano, Vivo Rio, fazendo roda de oração com os moradores de rua e eles participando. Aproximou pessoas que não têm religião também. O que está acontecendo é que as pessoas estão despertando. Porque o que acontece? Você recebeu aquele balde de água fria, né, da pandemia, do isolamento social, você começou a viver em si mesmo. E muita gente começou a não se aguentar. Então teve que sair das suas conchas e fazer outras coisas, porque a pessoa começou a se conhecer e reparou que era insuportável. Ela conviver com ela mesma sozinha no isolamento, falou, meu Deus, eu sou insuportável. E aí ela tentou ser suportável. Aí o autoconhecimento é o melhor caminho da humanidade. E essas pessoas se descobriram falando assim, o que eu posso fazer para sair desse caminho do egoísmo, sair dessa caixa, sair dessa dor? E aí começou a fazer um trabalho em direção ao próximo, em direção ao outro, em direção à comunidade. Então aproximou não só as pessoas de espiritualidade e religião, mas aproximou as pessoas. Eu sempre falo, eu acho mais importante a raça humana do que qualquer coisa. Então, aproximar pessoas, para mim, está acima da religião, da espiritualidade. Apesar de estarem inseridas nesse conhecimento, nesse teor de aprendizado, o aproximar pessoas, o rapport, a conexão que você tem com outro ser humano, o approach que você dá, é muito importante para nós o tempo todo.
trazer aquele outro, como eu falei, importar a pessoa para dentro de você, transformar ela em importante. É sensacional. Cada criança que eu tive contato na Casa Ronald, mesmo sabendo que ela ia morrer, que ela estava em estado terminal, eu importei ela para dentro de mim e elas moram todas aqui. Crianças que morreram em 97, eu lembro dela claramente, a Edmara, Gilcilene, a Ladiane, Fábio, Cristóvão, todos moram aqui comigo, não tenho medo dessa coisa que os médicos falam, transferência. Transfiro mesmo, o amor vai permanecer. A morte não existe. A gente tem que acreditar nisso. E quando você desencarnar, todas elas vão estar te esperando quando você chegar no plano espiritual. Vai ter um corredor de Nescau. Nescau tem gosto de festa. Cara, se elas estiverem me esperando, eu vou agradecer muito. Vai ser muito legal. Vai ser muito, muito, muito legal. Eu vou deixar uma frase para vocês aqui, hein? A vida é muito curta para ser pequena. Então, vamos curtir essa vida. Acabou, tio? Quer que eu fale mais? Posso falar mais. Posso ficar a noite toda aqui. Só mês que vem, no outro, aí a gente combina. Tá bom. Hoje eu só quero agradecer. Olha, gente, deixa eu agradecer vocês. Obrigado por me ouvirem. Vocês podem falar comigo diretamente, a hora que vocês quiserem, para sugestões de trabalho voluntário, para vir me ajudar, para doar a cesta básica, para encher meu saco chorando que está na merda, para qualquer coisa. Estou aí para todo mundo, sempre. Tenho paciência. Eu sou tipo, meu pai falava que eu era um bobo alegre, continuo assim, que eu continuei muito bobo alegre por muitos anos, porque isso tem me trazido felicidade. Então, obrigado por vocês existirem, estarmos juntos. Obrigado, Paulo Faria, aí, pela oportunidade. A Jane saiu, alguém saiu aí, não aguentou. Seja bem. Obrigado, gente. Beijos. 2 minutos, prece relâmpago. Vai, Maico. Oi? 2 minutos para você fazer uma prece relâmpago. Ah, é? Vai tomar um raio aí. Vamos fechar. Vai. Vou até fechar o olho aqui. Vamos fechar nossos olhos físicos, abrir os olhos do coração, os olhos do nosso espírito. E com esse espírito imbuído, embebido em gratidão, vamos agradecer a oportunidade dessa coencarnação, de estarmos juntos nesse momento importante de transição planetária, nesse momento importante onde a Terra passa por esse momento de grande transformação, e agradecer com um espírito real de gratidão, com real de agradecimento, de estarmos aqui coencarnados. Então, galera, obrigado, fiquem com Deus. Te amo! Love you! Valeu, meu querido! Boa! Vai ficar com a gente aí pro Livro dos Espíritos? Boa. É o mesmo preço, não é? É 0,800. Obrigado, galera. Aí o que a gente faz? Você fica aí, não sai daí, não. Eu vou sair, não. A gente vai fazer uma meditação, entendeu? Para você dar uma acalmada, que você está acelerado, está muito feliz, entendeu? Sempre, né? Agora, gente, fez a prece, é bate-papo. Quando eu tiver 123 anos, eu falei que vou diminuir o ritmo. Ah, não diminui não, que o pessoal que estiver na rua vai sentir falta. Vou morrer antes. Ai, muito bom, hein? Ver vocês aí. Ribeiro. Seu Ribeiro vai falar muito agora. O que você tem a dizer do seu ex-aluno? Fiquei muito satisfeito de ouvir o Michael. Eu me lembro do Michael no tempo que ele era rapazinho, ainda em Berbe. E agora, todo barbado aí, eu fiquei agora muito ele feliz. Também, né? Como é bom ver seu Ribeiro, né? Highlander. Teu filho está quantos anos, Michael? 10. Ah, já teve até filho. Ele? Eu nem sabia que ele tinha filho já. Já, funcionou, seu Ribeiro. Apesar de tudo, funcionou bem. Faz quantos anos já? Pelo menos 18 anos eu tenho de fundação da minha casa. Já saí há 20 anos da Ramatiz. Nossa, já isso tudo?
Já. Você está 25 anos fora? Você saiu da Ramatiz, era rapazinho? Não, eu saí depois do senhor. Não, saiu depois? O seu Antônio costumava dizer que a Ramatiz dava sementes. E quanto mais essas sementes se espalhassem, seria melhor. Foi exatamente o que aconteceu. Estou lá no Padre Pio. A gente fundou a casa de Padre Pio. Está até hoje lá funcionando. 24 anos já. 24 Vocês viram sair da Ramatiz em 2005. E eu saí em 2000. Eu saí em 2005, 2006. Porque eu saí em 2000. Cresceu muito. Eu tive que coordenar alguns trabalhos lá. E o crescimento, né? Teve as dores do crescimento e aí eu tive que optar para focar, entendeu? Para trabalhar direito. Não dá para trabalhar em 2 lugares e trabalhar com excelência. Então eu tive que abrir mão da Ramatiz, mas não dos ensinamentos. Multiplicou, né? Usei muita coisa da Ramatiz no Padre Pio. A desobsessão, no passe. Você demonstrou sabedoria. Agora demonstra conhecimento. Quantas partes tem o Livro dos Espíritos? Depende de como a gente retalhar ele, não sei. Nem lembro mais. 4. Eu lembro, são quantas 1034 perguntas, né? 1019. É. Mas eu tenho um aqui com 517. Essa foi a primeira edição lançada. É. Não eram todas as perguntas. Aqui, e aí depois foi lançada a edição com 1019 questões. Não é, senhor Ribeiro? Você o disse. E na realidade. Bem-vindo, nosso irmão Sérgio.